Hello! Estamos ao vivo! Boa noite, minhas deusas crocheteiras! Boa noite para quem tá entrando! Sejam todas muito bem-vindas! Boa noite, gurias! A nossa convidada de hoje já está por aqui! Boa noite! Como que vocês estão? Como está esta terça-feira maravilhosa por aí? E por aqui também foi um dia delicioso! Contem pra nós da onde que vocês são. Se vocês estão vindo aqui no perfil da Paul pela primeira vez, através da Sara, ou se vocês já são deusas crocheteiras de casa, que já acompanham as nossas peripécias. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Ai, que legal, do Rio, primeira vez, retalho carioca. Sejam muito bem-vindas quem tá chegando. Eu tomo um monte de água porque eu tô sempre com sede. Falo demais. Mas vou aproveitar então já para convidar vocês para pegarem uma taça. Sabe aquela taça que geralmente a gente não usa, deixa para usar no dia que as visitas vêm em casa? Pois então, todas as terças eu convido vocês a pegarem essa taça e virem brindar com a gente essa noite maravilhosa, porque nós merecemos usar as melhores coisas que a gente tem em casa, nós merecemos nos acarinhar com coisas bonitas. Então, eu tô sempre aqui com a minha taça, a bebida fica por conta de vocês. Por aqui, hoje eu tô na água com gás, mas confesso que eu bem que queria uma cervejinha porque tá calor. Ó, temos gente de São Paulo, boa noite Patrícia, boa noite Estela, vão contando pra nós de onde vocês são. Então, hoje, a nossa convidada é a Sara. Se vocês ainda não conhecem o trabalho da Sara, ela é maravilhosa, faz coisas... Convidá-la para participar da nossa live, para a gente começar o nosso papo gostoso. Olá, boa noite, Sara. Foi. Foi. Tem que dar aquela paradinha da hora que a gente aceita para engrenar. Sim. Boa noite, que bom te ter por aqui, que prazer, que legal. Prazer é meu, faz tempo que eu não apareço em live. Eu botei minha ring light aqui na frente, o problema é que agora teve uma atualização de óculos e eu vou ter que pegar a manha porque aquele negocinho do ring light fica refletindo no óculos e eu, Sim. Vou ter que pegar, fazer outros truques, pegar outros tripé para ring light ficar mais do ladinho assim, porque agora não dá. A minha mãe gosta de óculos daqueles com o aro mais grosso, e aí sempre fica a sombra no olho. Sim. E aí ela faz 1 milhão de arapucas para todos os lados para tentar tirar a sombra de cima do olho. E esses dias eu vi, foi em algum jornal da Globo, a Renata Vasconcelos que estava com a sombra. Eu disse pra ela, olha aí, até na Globo a Renata Vasconcelos está com a sombra. Imagina se a gente em casa não vai estar. Eu tava, meu outro óculos é com aquela armação mais preta, grossinha, então era mais pesado, assim. E eu não trocava lente fazia muito tempo, até tava deixando de usar porque tava muito arranhada. Aí troquei para outra, ficou um pouco mais sutil, assim, mas tem que acostumar, tem que usar, não adianta. Sim, senão não vou ler comentário nenhum aí. Boa noite para todas que estão chegando. É um prazer recebê-las. Boa noite, nosso de malha e todo mundo que já foi dando seu boa noite antes, enquanto eu e a Sara estávamos aqui conversando. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez. Sara, conta para nós um pouco da tua história com as artes manuais, como que elas entraram na tua vida e como que tu transformou esse teu desejo, esse teu o que tu já fazia com as artes manuais num negócio, numa renda, como que foi essa transformação? Então,
do que eu lembro, vem desde a infância, assim. Eu aprendi com a minha avó materna o crochê, o tricô e o ponto cruz, que eram as coisas que a gente fazia por hobby, quando ia na casa dela, ela ensinava, tudo mais. Tricô eu fazia um pouquinho, mas sempre que eu ia fazer de novo, eu precisava lembrar, sabe? Uhum. Como é que mesmo que bota ponto? Como é que... Foi uma coisa que eu fiz, eu aprendi, tinha noção, mas não foi algo que na época ficou. O ponto cruz eu fiz bastante, acho que, mas assim, até uns 18 anos mais ou menos, foi uma das coisas era um pouco mais frequente até. E o crochê eu tive fases, né? Então, aprendi eu aprendi, ela, claro, me mostrando, e eu tenho guardado aqui aquelas revistas japonesas que são gráficos, sabe? Então, para mim, olhar um gráfico me enche os olhos, porque eu aprendi Uhum. com aqueles gráficos. Porque Que ela me legal. ensinava o ponto, eu entendia o que é, até o básico até, mas depois eu devorei os livros, tudo em japonês, não entendia bolhufas, mas pela cima e nos desenhos eu peguei o Que que era. legal. Então, era uma coisa assim que o crochê, tu olha na rua, eu acho que isso se faz assim, sempre era uma coisa que eu olhava e me identificava e até como fazer, diferente do tricô. Então eu tive fases, assim, aquela fase que tu faz um monte de boinazinha, aí para. Aquela fase que tu faz um monte de bolsa-saco na adolescência, aí para. Depois, né? Cada época eu fazia uma coisa, Sim. nunca foi sempre, né? Ah, é a época dos cachecol, a época das blusas vazadas, pra usar com top. Então, né, tipo, várias fases. Mas eu me vejo muito assim como uma pessoa criativa desde sempre, assim. Eu me lembro que eu gostava de tentar cortar tecido para fazer roupa para as Barbie, Que legal. gostar dos desenhos. E depois, na adolescência, eu fazia bijuteria, vendia bijuteria. Depois eu fiz curso de EVA 3D e vendia não sei o que com EVA 3D. Então, tipo, sempre teve essa coisa do manual, assim, né? Uhum. E não foi a área que eu segui, né? Eu digo que como formação, eu sou formada em educação física e a minha especialização é em motricidade infantil. Que Mas legal. dentro disso tudo, eu brinco que até hoje eu acho que eu sou professora, independente do que. Porque Uhum. tudo, se eu for buscar, tudo que eu fazia no meu trabalho sempre era ensinando alguma coisa. Então, é essa coisa de como ensinar, qual é a didática, de que maneira eu consigo facilitar para a pessoa fazer aquilo, tanto para criança quanto para adulto. Então, eu acho que essa é a pegada, independente da área que for. E aí, chegando já, passando por as diversas fases e tal, vem maternidade, né? E a maternidade sempre dá aquele 360, aquele lucro na vida de Mexida. todo mundo, né? Sim. Então, eu acabava fazendo as coisas de artesanato por hobby, mas com a maternidade eu tive o Davi, e aí depois, quando eu tive o Luan, eu tava grávida, eu comecei a pesquisar coisa para chá de bebê, e aí eu vi um polvo de amigurumi. E aí eu disse, eu quero esse polvo, porque o chá eu queria fazer do fundo do mar, porque eu trabalhava com natação para bebês também, então Que já era aquela legal. pegada. Só que não era um polvinho, eu acabei achando um polvão, que é um que tem por aí. Ele tá aqui completamente quase destruído, mas ele tá aqui. E eu Sim. comecei naquela coisa, ué, mas se eu faço crochê, por que eu não posso fazer o polvo? Então, aquela coisa de desafio, porque a receita era em inglês. Foi a primeira vez na vida que eu fiz um cadastro no Etsy para comprar. Eu nem sabia que existia uma compra né, para comprar passo a Uhum. passo, para fazer. E aí eu fui procurar no YouTube como fazer, vi o nome que era amigurumi, caí nos vídeos da Bia, da Tubi, que é uma referência Maravilhosa. nossa com amigurumi, né? Acho que Uhum. 80% aprendeu com ela aqui. E aí eu fiz uma bolinha. Ah, já sei. Mais ou menos assim. Eu sou daquelas que eu não digo, não gosto de ficar testando, eu quero fazer de uma vez o que eu preciso. E aí Sim. foi triste, mas eu venci esse povo. E aí eu não larguei o amigurumi mais. Então, eu voltei essa coisa do crochê. Então, voltei para os amigurumis, continuava dando aula, continuava com as crianças e vendia esses amigurumis como uma renda a mais, mas Uhum. nada muito, né? Nada muito me cobrando, era uma coisa extra.
Só que aí o que pegou, isso eu tava morando lá em Joinville ainda com as crianças pequenas, vendia, e aí pegou pra mim o bichinho da repetição, que pra mim é Uhum. difícil, porque Sim. eu fiz um unicórnio. Aí alguém viu e pediu um outro unicórnio igual. E aí a terceira viu e ela queria o unicórnio igual. E eu disse, não, vamos mudar a cor da crina, vamos fazer uma coisa diferente. Não, eu quero igual. E Tudo aí igual. aquilo que era um prazer começou a ficar cansativo. Porque quando a gente tem Uhum. aquela mente criativa, eu digo, gente, só variar a cor já dá uma... É outra Já. coisa, entendeu? Já dá essa, né? E aí Uhum. eu disse, ai, tá, mas não tá tão legal. E aí eu comecei a fazer outras receitas, parei de vender, senão não vou pegar mais encomenda disso aqui, já tô fazendo de qualquer jeito. E comecei a testar outras coisas. E aí comecei com aquela fase de quero fazer diferente, não tem a receita que eu quero, mas e se eu criar aqui, uma coisa vai puxando a outra, até chegar a desenvolver receitas mesmo. Que legal. Que incrível. Tu estava falando assim da tua trajetória e eu fui me lembrando bem isso. Eu passei pela fase do ponto cruz, passei pela fase das bijus, assim, a arte sempre esteve na minha vida e sempre, né, a família sempre incentivou e tudo mais, mas tu já tinha o empreendedorismo também desde novinha, porque já vendia, já fazia, né, as tuas peças e já vendia por aí. Eu Que me lembro, legal. eu me lembro assim no ensino médio de vender uns anéis, uns negócios de miçanga, e eu me lembro direitinho de um calçado que eu comprei que era moda aqui no sul na época, um tal dos Goofy lá, horroroso, gente. Mas na época era moda e eu me lembro que eu comprei inteirinho com dinheiro de vender. Então, sabe, é aquela coisa Sim, é bem que gostoso. marca, assim, né, que pega, assim. Uhum, E na que época legal. que tu tá estudando ainda, não tem trabalho, não tem renda, então tu poder comprar as Uhum. coisas, isso pega. Sim, que legal. Ai, gente, eu preciso dar uma boa noite para uma pessoa que eu amei o nome, Evódia, lá de Resende do Rio. Um beijo, boa noite. Adorei esse Então, nome, ó, achei chiquérrimo. vem tu pegar minha taça, tu disse que tava na vontade, ficou na água, mas eu peguei a cervejinha, tá? Ai, que delícia! Eu disse pro Não Felipe, era pra passar ontem a gente vontade. tomou. Aham, ontem a gente tomou um choppzinho e aí ele tava aqui cortando uns fios, que amanhã os meus pais vêm pra cá e aí quem Aham. enrola os fios pra mim é o pai. E aí, o Felipe já tinha combinado que ia deixar os fios cortados e tal. Aham. E aí, antes dele ir para dentro de casa com as cachorras, porque daí eu fico aqui no fundo na fábrica, eu disse pra ele, ai, traz uma cervejinha pra mim, que hoje tá noite tão gostosa pra tomar. Ele disse, ai, não tem mais nada. Eu disse, Mas ai, acabou. que triste. De tarde demais, não deu Não tempo de deu. buscar. Ai, gurias, boa noite para todas que estão chegando. Sejam muito bem-vindas de novo. Que eu sei que tem bastante gente nova vindo através da Sara. Isso é muito legal, fico muito É legal essa feliz. E troca, né? aí, Sara, conversando assim, né, sobre essas mudanças, esse tempo assim de trajetória, ah, tu, claro, aprendeu o básico quando era mais nova, né, principalmente nessa parte do crochê, que é o que eu vejo nas tuas redes que tu desenvolve mais, né, mesmo como um trabalho. E o que que tu acha que foi o principal, assim, para tu te sentir mais segura para começar a criar? Principalmente amigurumi, que é uma coisa bem difícil, né? Eu acho lindo e já disse aqui em 1 milhão de lives que o dia que eu tiver filhos, eu vou encomendar todos, porque eu não tenho paciência para fazer. A única coisa que eu fiz de amigurumi foi um coraçãozinho da Tubi que eu aprendi com Sim. ela e foi um só. Eu acho que a gente sempre fica na dúvida antes, né? Então, e a gente tenta se sabotar também, né? Eu falo assim, mas até hoje, meus amigos que conversam comigo sabem que eu. Não, acho que não. Sara, para com isso. A gente tenta se sabotar. Mas é aquela questão de ver, fazer, ficar pronto. Opa, mas ficou legal isso daqui. Sabe? Aquela coisa de Legal. tentar olhar a nossa peça e o trabalho como se fosse uma outra pessoa olhando e não a gente. Porque a gente tem um olhar muito Uhum. crítico sobre a gente, né? Aquilo que às vezes a Uhum. gente não tá se sentindo bem, mas tu não fala pra ti como se fosse um estranho falando. Porque quando é uma outra pessoa, tu tem um outro olhar acolhedor, tu tenta ver alternativas, tu tenta ver como é que tu pode fazer para melhorar, para ela deixar aquela pessoa bem. E com a gente se sabota e acaba não fazendo isso. Então é olhar aquilo e pensar, poxa, acho que eu
posso fazer isso, né? A primeira receita que eu vendi na vida, nem foi de amigurumi, mas tava no meio, foi uma peça de fio conduzido, que foi o tapete mágico do Aladdin, que eu fiz, que era Ai, gente, ela foi incrível. Eu já te seguia nessa nessa época época. e aquele tapete tá E aí, maravilhoso. assim, Incrível. e aí eu disse, não, eu quero um tapete maior, eu quero uma bolsa para botar os amigurumis, porque já tava os amigurumis Uhum. né? Eu fiz o gênio do livro da Dani, depois ela fez o Aladdin, aí eu adaptei e fiz a Jasmine. Eu disse, ai, tá faltando um tapete. E aí eu disse, como é que eu vou fazer esse tapete? Ah, vou fazer de fio conduzido. Eu já tinha feito outras peças de fio conduzido para mim, mas ficava com Uhum. vergonha de mostrar, porque, não sei, né, aquela coisa, beleza. Aí eu peguei um papel quadriculado e fiz na mão aquele gráfico do Nossa, que de lápis de trabalho. cor, sabe? Aquele bem Uhum. roots, assim. Eu sou bem analógica para essas coisas. Aí fiz e comecei a fazer com aquele emaranhado de fio, aquele monte de coisa. E aí quando eu olhei ele pronto, assim, eu digo, caraca, eu digo, gente, tá bonito isso daqui. Por Incrível. que que eu, né? Uhum. Eu digo, por que que não? Porque quando eu mudei, aí quando eu mudei de Joinville para cá, que foi final de 2018, a gente morava lá, meu marido voltou, foi transferido para cá na mesma empresa. Aí eu tava sem o trabalho, né? Porque eu ainda continuava dando aula lá de natação Hum. infantil e tudo mais. E voltei para cá e tava sem. E eu disse, ou eu vou ter que trabalhar em escola. Eu já trabalhei em escola há muito tempo, né? Quando eu fiz escolar, ou eu vou trabalhar em Uhum. escola, ou eu vou trabalhar em piscina. Mas a realidade de, né, salários de Santa Catarina aqui pro Rio Grande do Sul estava bem diferente, ainda mais profissional Uhum. dessa área, com piscina e tudo mais, né? E aí eu disse, opa, vamos tentar vender essa receita, por que não? Assim, ó, cagada, vamos Uhum. falar, né? Eu digo, pode ser que eu não venda nenhuma. E ainda teve um outro agravante que eu já segui um monte de gente, um relacionamento já legal, assim. E quando eu terminei o tapete, o Urian lançou um tapete só que era bem diferente, era um tapetinho Uhum. pequenininho para o personagem ficar em cima. E eu já tava com caraminholas na cabeça, meu Deus, melhor eu não lançar esse tapete. Sim. Porque ele já lançou um tapete e eu, como é que eu vou fazer um negócio com um tapete? Aí eu paro, eu digo, Sara, é outra coisa, é uma bolsa, eu comigo mesma tentando dar aquela Uhum. quebrada, porque tudo é uma insegurança ali que rola, né? Com E certeza. aí eu fui. Fui com a cara e com a coragem e a galera gostou, graças a Deus. E aí eu comecei nessa pegada. Depois eu fiz a receita do Michael Wazowski, que foi muito bacana também. E Uhum. aí foi só Lindo. esse personagem que eu fiz e aí eu parei de fazer personagens, né? Iniciei na pegada ali do Mike. Eu queria muito um Mike com um olho muito bonito, que o olho Uhum. foi o que me Maravilhoso. pegou. E aí depois como eu digo, não é o caminho, eu vou fazer outras coisas, né? A gente viu as questões Uhum. de direitos autorais e tudo mais, que ok, eu sei Sim. que faz e eu acho ok também, compro receita, mas aí eu optei por não Uhum. seguir. E aí depois só vai, aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é muito importante que o pessoal pense, como é que tu cria? Eu acho que antes a gente tem que tecer muita receita de outras pessoas. Porque a gente Uhum. pega muito essa coisa. Não é uma questão de fazer e copiar a receita, não isso, mas tipo, a prática de tecer, de olhar uma receita. Sim. Ah, mas essa receita aqui, se tivesse uma foto a mais, iria me facilitar. Então a gente já fica pensando como construir a tua receita baseado a gente quanto consumidora, o que que eu preciso para Sim. seguir. E aí vai de experiência, né? Eu acho que olhando as minhas receitas lá, as primeiras, eu teria muita coisa a trocar do que eu já faço agora, mas a gente sabe que isso é um crescente, né? Faz parte. Sim, sim. E na verdade, né, nisso da experiência que tu estás falando, se eu faço, por exemplo, né? Gente, eu tô cansada e aí as palavras estão Vai, faltando. vai começar. Ontem a gente passou aqui o dia todo, eu fui até mais tarde trabalhando e hoje eu tô na marcha lenta, assim, ó, lentíssima. Quando a gente trabalha com personagens, por exemplo, de amigurumi, tu pega uma receita de uma artesã, uma receita de outra, né? Ou adquirindo, ou tem 1 milhão de também possibilidades grátis, né? Graças a Deus temos YouTube e artesãs que também, né, vão disponibilizando. Tu vai vendo, faz a perninha, né? Uma perninha diferente da outra. E aí isso tudo vai te
enchendo a tua bagagem de experiência para depois, quando tu for criar, tu conseguir perceber, mas se eu fizer tal ponto, vai ficar mais legal na perninha. Sim. Se eu, né, fizer usar de repente um conjunto de pontos de uma outra receita para fazer a saia, vai ficar mais A gente legal. começa a ter um Isso pouco tudo. mais de vivências ali. Até básicas. Às vezes Isso. tem muita gente que começa muito só com aqueles 6 pontos na base. Às vezes tem amigurumis que começam com 8 e tem uma estrutura melhor. Ou é uma coisa mais quadrada, mais triangular. E aí a gente testar e ver. E uma coisa que eu fiz na pandemia e que eu, enfim, sou fã do trabalho dela, é da Letícia, da Tecele, que faz amigurumis em tricô. E aí, na pandemia, eu retomei o meu tricô lá das antigas e não larguei mais. Então, é difícil quando tu faz o teu trabalho e o hobby é o teu trabalho, né? Então, tu fica, eu vou fazer um casaco pra mim, mas eu já vou filmar, porque daí eu vou botar no YouTube, porque daí não sei o quê, daí tu já não termina de fazer aquela carreira de noite, porque daí eu posso filmar. Então, não é mais o teu hobby, né? Então, eu peguei o tricô um pouco pra ficar com essa parte mais light. E fazer os amigurumis em tricô é muito bacana, porque tu consegue ver uma nova construção. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que tudo isso agrega, sabe? De formatos, enfim, de tudo. Acho que... E não só no amigurumi. Às vezes a gente quer fazer um outro artesanato, ou às vezes a gente tem um olhar para outras coisas, assim, para desenhos, para ilustrações, sabe? Para buscar referências de outras áreas, assim. Sim, a Ângela tá falando. Verdade, Sara. Acho que é bem por aí mesmo. Usar de base, aprender bem e criar daí em diante. Gurias, um combinado que eu esqueci hoje de fazer com vocês. Quem quiser mandar mensagens não, perguntas, tem aqui embaixo um pontinho de interrogação, né? Um balãozinho com pontinho de interrogação. Por ali fica mais fácil da gente ver as perguntas de vocês e não perder ninguém pelo andar aqui dos comentários. Ainda mais que hoje essa que vos fala tá mais lenta. Então, vamos me ajudar. Facilitar, né? Podem mandar, que aí eu mostro aqui para vocês e pergunto para a Sara, para a gente movimentar aqui esse nosso papo. E aproveitar que a Ângela está aqui, ó, maravilhosa. A Ângela estava com saudade de ti. Para mandar os aviõezinhos para os artesãos maravilhosos deste Instagram, para virem aqui participar do nosso papo também. E quem não puder assistir agora, fica salvo aqui no Instagram e também vai para o YouTube, porque eu sei que a gente tem gente que prefere lá, tem gente que prefere aqui, então estaremos com tudo salvo sempre. Que a ideia é a gente espalhar a arte, espalhar essa delícia que é o poder, né, de produzir algo com as nossas mãos por aí. E aí, falando um pouco de inspiração, onde tu tem buscado inspirações? Como que tu faz, né, antes de criar uma peça? Como que é esse teu processo para tu te inspirar para começar a criação? Então, eu tenho um adendo aí, né? E eu sou uma pessoa que não faço só uma coisa. Então, é alguma coisa ainda super questionada, que o pessoal tem que nichar, tem que ter um nicho, tem que ter... O problema é que eu não consigo, entendeu? Então, assim, eu digo que o meu nicho é crochê. O que eu resolvi fazer de crochê tá valendo. Porque eu poderia fazer só amigurumi, mas como essa parte criativa, eu digo, se eu fico muito fazendo, mesmo que sejam de amigurumis diferentes, eu gosto de fazer uma coisa nova, eu gosto de fazer um chale, amo os chales depois que eu comecei a fazer. Então, aí eu fiz um chale, uma receita, poxa, mas eu posso fazer um chale do meu estilo. Daí, se eu fiz a receita do chale, por que não vender a receita do chale só porque eu fazia amigurumi? Sabe aquela coisa? Então, o perfil, eu sei que eu perco muito no sentido de quem entra no perfil parece aquele ar bagunçado, mas expressa bem o que é a criatividade por aqui. Os teus desejos. Eu tenho fase, sabe? Então, eu trabalho muito, por exemplo, que nem eu tô fazendo agora num projeto de amigurumi que eu quero lançar. Eu tô trabalhando naquilo ali, mas eu já tô pensando e as ideias já vêm na cabeça do que eu vou fazer depois. A gente também já quer pular etapas, assim, não pode. Mas vem muito isso, sabe? De pensar no próximo. E eu sinto que tem crocheteiras que acompanham o meu perfil que fazem amigurumi, que vendem amigurumi e entraram nessa de fazer os chales para elas, como algo do hobby, entendeu? E não como peça. Então,
Sim. acabei pegando essas duas partes. Então, voltando à parte de inspirações, é muito misturado, né? Porque às vezes eu digo que é de tudo, tá? Porque eu acho que inspirações não tem muito uma cartilha a seguir, que o pessoal, daí tu abre o Uhum. Pinterest, daí tu busca isso, daí tu busca... Não. É o que tu vê, é o que tu assiste na TV, é o que tu olha na rua. Às vezes eu tô olhando a roupa de uma pessoa e, cara, aquela combinação de cor ali tá bonita. Às vezes eu tiro até uma foto escondidinha, assim, pra salvar depois aquela, tipo, sabe? Às vezes tem coisas que tu. Às vezes é uma roupa que é de tecido, mas de crochê Uhum. ficaria aquele modelo ali, eu acho que daria pra fazer. Então, é um todo, assim, sabe? E os amigurumis, como eu não tô nessa parte dos personagens, é muito de pensar em desenhos e formatos mesmo. E, além disso, Uhum. tem uma questão diferente que é o amigurumi que eu gostaria de fazer como desafio e que ficaria legal e que ficaria diferentão. E o que as minhas clientes querem comprar de mim e o que elas vão vender mais. Então, aí Sim. tem a questão do negócio em si mesmo, né? Por Uhum. exemplo, o pessoal tá cheio, sei lá, de lhama e unicórnio. Mas enquanto os clientes estiverem pedindo isso, as artesãs vão precisar de receitas variadas desse tipo. Com Uh, certeza. o urso não sai de moda, os bichinhos não saem de moda, O que que é aquela colcha, né? a Aquela manta do manta. urso, gente. Cada vez que eu vejo fotos dela, eu fico encantada. É Exato. muito E aí a lindo. gente fica, eu digo, gente, aí a gente pensa, eu poderia fazer, eu queria um urso caminhando, eu queria um urso de lado, sabe? Aquele urso mais Sim. ficaria bonito. Vai passar avião, tá aqui, tá, gente? Eu tô perto da base aérea. Uhum. Eu acho que ficaria lindo. Tá vindo pra cá. Eu acho que ficaria lindo. Eu acho que ficaria uma coisa meio retrô. Eu gosto dessas coisas diferentonas para infantil, mas eu sei que a maioria gosta de uma coisa mais fofa, uma coisa mais cuticute, uma coisa mais. Então, às vezes, as minhas inspirações vêm de um jeito e eu Uhum. preciso trabalhar dentro daquilo, como que a minha artesã, o que ela vai vender mais. Não é, é um processo que tem que pensar lá na frente. Porque É eu vendo para as verdade. artesãs. Tem gente que produz para filho, netos, ok. Mas a grande parte compra receita para vender a peça pronta. Então a gente pensa, o que, que essa pessoa venderia mais? Às vezes a gente joga até nas perguntas dos stories, gente. O que Uhum. preferem? Isso ou isso? Esses dias no canal de transmissão que agora tem aqui do Instagram, eu ainda perguntei para uma troca de cor ali, por exemplo, uma barriguinha de cor diferente. Vocês preferem trocar a cor no trabalho ou vocês preferem aquela barriguinha que faz separado e costura? Esse tipo de coisa eu jogo muito Que legal. pro público, assim, porque elas que vão Uhum. estar fazendo, né? É elas que vão Sim. estar ali. Então, tem a inspiração, tem a loucura que a gente preferiria, às vezes, fazer uma coisa bem diferentona, mas a gente tem que puxar para a realidade também, que é um negócio e que a gente tem que fazer as nossas clientes felizes. Sim, sem dúvida. Tem que, é muito importante esse olhar de entender o que que vai realmente vender, porque aí não é só o olhar assim do que a artesã vai comprar de ti, é o olhar do que o cliente vai pedir para a artesã fazer, né? Tem que estar sempre à frente do que está né, do que tá na moda, do que estão pedindo, das cores que estão usando. Uhum. Isso é muito importante quando a gente vende, não só o produto final, mas também, né, quando a gente vende, por exemplo, no teu caso, as receitas, né? E desenvolve as aulas para elas. Que legal, que É bom a gente interessante. ter, eu digo, brinco, a visão além ali do alcance, mas Uhum. é necessário, porque senão é um amigurumi bonito, é um amigurumi elaborado, às vezes tem técnicas maravilhosas e mirabolantes, mas ela vai demorar muito tempo para tecer, o preço do produto vai ser bem caro e o cliente final não vai Uhum. querer. E ele pode estar lindo, Uhum. maravilhoso, não é essa a questão. Mas aí é o foco. Às vezes a gente pode lançar uma peça assim pra gente querer, né? Fiz isso, Sim. enfim. Mas quando a gente quer aquela venda diferentona, assim, né? De fazer pré-venda e que é um volume maior, aí a gente tenta dar uma. Deixar a receita mais simples, mais bonita, com os Uhum. detalhes diferentes, mas que seja de uma execução bacana para todo mundo conseguir ter um lucro bom, né, no final. Outra Sim, coisa que sim. tem muito a questão da venda também, que pega um pouco para mim, mas é difícil ainda para mim trocar, mas eu ainda vou tentar, é que tem muito público final a questão de brinquedos de menino e de menina. E eu sou
totalmente fora essa questão, Uhum. sabe? Pra mim, brinquedo de criança não me interessa a cor, não me interessa o gênero, não me interessa nada, Uhum. entendeu? Só que Sim. eu sei que o público vai pedir a ursinha de lacinho, que o público vai pedir o urso azul e a Diga ursa lá. rosa. A gente sabe que vai. Então, Uhum. eu tento fazer uma coisa neutra e sempre, Uhum. ou eu faço de novo, eu posso dar um exemplo, ou posso fazer a florzinha para a pessoa colocar e não colocar, mas não que eu vá Uhum. eu não lanço um bichinho azul e o rosa, entende? Porque eu acho Sim. bacana, às vezes a mãe vê um neutro e só de ver ela, mas tá bonito, do que a gente fizer sempre naquilo. Então eu tento lançar um neutro ou um misturado ali e dou as opções para as artesãs. Ó, se a cliente pediu assim, pode coloca flor, troca cor, faz isso, tarará. Mas eu ainda tento, vou Uhum. tentar essa coisa. Meus filhos brincam com as Sim. bonecas que eu faço aqui de amigurumi, troca a roupa, bota o vestido, tiro, né? Então eu acho que é uma coisa que aos pouquinhos a gente vai indo. E eu sempre digo para as artesãs, postem versões diferentes no perfil de vocês, porque às vezes elas precisam olhar. E olhando, elas veem que o diferente tá bacana, sabe? Para fugir um Uhum. pouco Uhum. daquele padrão, né? Sim, eu vejo muito aqui que o pessoal, nós até estávamos conversando sobre isso aqui, né, nos nossas conversas de criações e tudo mais, o quanto é difícil de sair do óbvio, né, de sair assim, né, do ursinho azulzinho, do ursinho rosinha, que mesmo algumas artesãs ainda, né, no seu processo de desenvolvimento da criatividade, né, de ir aguçando um pouco mais a inspiração, às vezes é isso, a gente precisa mostrar. Não adianta só, no meu caso, né, que tem muito a ver com bolsas, que eu vendo fios, vendo alças e tudo mais, não adianta só mostrar a bolsa e dizer, eu tenho 20 opções de alça. A gente tem que mostrar Mostrar. que o mesmo formato de bolsa, ele fica diferente, de maneiras diferentes de usar, com combinações diferentes, às vezes só mudando a alça, ou mudando, né, alguma coisa na cor. Então, ainda há, né, mesmo para a gente que é artesã, ainda há algumas limitações que aí para quem cria, para quem faz essa parte, a gente também acaba ajudando, né, a artesã quando a gente mostra mais de uma E opção. aí elas tecendo também, às vezes tem a pronta entrega diferente, o pessoal tá acompanhando no Instagram, ela tem uma Uhum. foto para mostrar, olha, tem essa opção aqui também, e tem essa. Porque daí elas também tecem coisas diferentes, fica bacana. Às vezes tu Sim. mudar uma cor de cabelo muda muito, às vezes colocar um acessório, às vezes a Uhum. roupinha é que caracteriza também. Então eu acho que fica bacana. Sim, Michelle está dizendo, eu também gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por aqui também, Michelle. Pudesse, eu acho que eu crochetava com a mão e tricotava com o pé. Tipo. Eu queria muito ser um polvo mesmo, com várias mãos para poder fazer várias coisas. Minha cabeça não descansa. A minha cabeça é difícil, às vezes, até quando eu preciso fazer alguma coisa e eu não posso naquele momento, eu tenho que fazer outra, eu tenho que cuidar, porque eu fico pensando lá o que eu vou fazer. Eu digo, volta, que é aqui agora. Uhum. Que a gente fica muito assim, sabe? Fica muito. Tem que cuidar para não procrastinar tanto ali o que eu tô fazendo, pensando já Sim, na próxima, né? sim. Verdade. A Ângela também falou da questão, né, de que ainda existe muito rosa e o azul, mas eu penso que as mamães têm, já melhorou Já, bastante do que era um tempo atrás. Eu percebo, assim, principalmente nos kits maternidade, ainda tem, né, quem prefere os tons mais básicos, mas tem entrado bastante o safari, que sim. daí já pega outros tons, já foge, né, do azul e do rosa. Tem entrado uns outros tons, assim, Eu acho que aos poucos vai. e uhum, isso, que são importantes, e acho que faz parte também da gente, enquanto, né, criadores e mesmo o artesão que está vendendo, né, a peça, tu mostrar realmente essas opções, né, para a pessoa sair daquela vala comum, trazer coisas mesmo diferentes e mostrando que a gente não precisa mesmo, né, aos pouquinhos. Se um vai mostrando aqui, outro vai mostrando ali, a gente vai conseguindo ir mudando essa ideia Não fixa, né? fazer, né? Mas a gente ter mais opções. Às vezes sobrou um tempo uma Uhum, peça para ficar pronta entrega, faz ela um pouco diferente, já rende umas fotos diferentes pro perfil. E é uma verdade. opção que tá ali, né? Que às vezes a mãe precisa ver mesmo. Porque só imaginar tu disser, vamos fazer tal e tal cor. É que nem a gente não quer É pegar mais o pão difícil, em né? vez de comprar Uhum, online. Elas uhum, têm o negócio antes, né? Então faz com parte.
Verdade, sim, 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 é muito difícil mesmo. É isso, às vezes a gente, usando um exemplo, né, de fora do nosso mundo, a gente que é apaixonada por crochê, faz muitas coisas de crochê e, sei lá, vai mudar uma coisa em casa. E aí a pessoa que está, né, te ajudando, de repente um arquiteto diz, essa peça vai ficar aqui, vai ficar bom, vai ficar ali, o espaço vai ficar não sei o quê, sem olhar, né? A gente não consegue muito entender como que aquilo ali vai ficar. E isso serve para qualquer área mesmo. E é importante a gente poder mostrar de alguma maneira, né? Ter ali fotos e opções diferentes para os nossos clientes, é verdade. E aí, essa mãezona de 2 meninos, como que funciona a tua organização para conseguir, né, dar conta de criar, dar conta de casa, dar conta de filho, de ser mulher? Como que tu lida com todas essas facetas que nós mulheres precisamos ter? Olha, te digo, né? Sendo povo. Eu acho assim, ó. Se o pessoal disser tudo que todo mundo que dá conta, é mentira. Ninguém dá conta, Uhum. né? Então vamos colocar que assim, sempre tem alguma coisa que não vai estar legal. Ou que vai precisar, que precisou ser adiada, ou que precisou fazer depois. É que nem aquela coisa, não me lembro quem foi que falou na internet, eu peguei um exemplo que é a questão da coberta. Quando tu tapa um lado, tu descobre o outro lado, né? Um lado fica tapado, o outro lado não, e a gente fica no. Cada dia tu puxa um lado para cada um se esquentar um pouquinho, né? É Sim, mais ou menos isso. Então, verdade. a época que eu tô mais focada em algum trabalho, a casa fica mais bagunçada, sim. Porque as crianças Uhum. eu não posso largar de mão, né? Então a gente escolhe as batalhas, né? Então Isso a aí. gente tem que ter isso em mente. O que eu tento fazer dentro da rotina aqui é que é o horário da escola, né? Os guris estudam pela manhã. Para mim seria muito mais fácil que eles estudassem à tarde, porque a tarde é bem mais longa, a manhã passa assim, Sim. voando, né? Porém, eles são mais calmos de manhã, né? Então, eles vão Uhum. conseguir absorver mais as coisas da escola amanhã. À tarde, eles começam a ficar bem mais agitados, como qualquer criança, vai passando o dia, enfim. Sim. Então, eu deixo para fazer de manhã, aí é isso que eu digo para o pessoal criar as estratégias. Por exemplo, em vez de manhã eu estar cuidando da casa, ou eu estar lavando louça, ou eu estar limpando alguma coisa, sendo que isso eu posso estar fazendo enquanto eles estão comigo, eu priorizo Uhum. fazer coisas que eu preciso de mais calma, que eu preciso de mais silêncio, que eu preciso de mais concentração. Então, se eu tenho que gravar algum vídeo, vai ser pela manhã, porque é o horário que eles não estão, e rezar pro cortador de grama aqui do condomínio me deixar gravar. Mas é assim. Então, tipo, ó, se tem que gravar, tem que ser de manhã. Se é alguma receita que eu tô fazendo, que eu tô contando muito ponto, que eu tô precisando estar mais concentrada, é de manhã. E aí, no decorrer do dia, eu posso tecer outras coisas que eu posso, tipo, se alguém me chamou mãe, eu posso simplesmente largar naquela Uhum. metade da carreira que eu vou conseguir retomar, Sim. né? E as coisas da casa eu acabo deixando mais para quando eu consigo fazer com eles depois, organizar, enfim, Uhum. porque daí dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem um Sim. horário aqui que entre eles a gente tem as eles fazem judô, tem um dia que eu tenho que levar, os dias que leva pro judô, tu tem que ficar, né? Entre mãe, motorista, enfim, tudo mais. Tema de casa, porque daí o maior agora, os temas de casa já são Mais maiores. Ele difíceis. precisa que tu esteja junto, ele ainda não faz sozinho. E aí tu tem que concentrar com o maior e o pequeno tá na volta, e o pequeno não quer sair da volta. Então é essa loucurada mesmo. Então, de vez em quando eu sumo dos stories porque não dá tempo nem de pegar o Nem viu que telefone o dia passou. de selfie. Porque a coisa fica uma loucura. Então, Sim. eu acho que eu tento, assim, com eles fazer os combinados, né? Que eu digo antes. Por exemplo, eu tô aqui, combinei com eles e com o marido, que dá pra gente estabelecer o horário, que é o horário que eles vão dormir. E eu disse, ó, a mãe vai Uhum. para uma reunião de trabalho. Já sei, se nós precisarmos de alguma coisa para pedir pro pai. Eu, muito bem. Eles Ai, que amor! sabe? Tipo, Sim. é o trabalho. E eles estão começando a Uhum. entender, porque eles disseram, mãe, mas eu sei que tu faz crochê, mas como é o teu trabalho? Sabe? Eles não tinham Ai, que essa. Eu disse, amor! filho, aí eu abri o computador e mostrei uma receita, né? Que eu tava digo, ó, tu não viu o bichinho que a mãe tá fazendo? Sim. Então, a mãe inventou da cabeça, a mãe fez, a mãe escreveu
um passo a passo. O meu mais velho é tudo de passo a passos e coisas. Ele adora seguir, né? Fazer coisas notáveis. Eu vejo que ele gosta de construir. Eu disse, isso aqui a mãe escreveu, a mãe tá tirando foto. Ele, é a foto para a pessoa fazer igual. Eu digo isso, aí a mãe vende isso aqui no computador. A pessoa paga e eu envio essas fotos, essas coisas. Eu entendi, então. É como uma professora de crochê. Eu digo exatamente. Professora de crochê, que amor. Então, assim, tipo, que delícia. Tem que tentar. Tem dias que não dá, tem dias que, vários dias seguidos, que às vezes não se consegue pegar num trabalho, se não é algo que tu pode fazer sem pensar, às vezes realmente não rola. Então, aí, de vezes que eu tento fazer de noite, mas de noite para mim é muito difícil, porque eu não me concentro, não é nem pelo tempo para ficar acordada, porque eu sou uma pessoa que eu ficaria acordada vendo série até sei lá que hora. Mas para crochetar eu começo a dispersar, não é uma coisa que me pega tanto de noite, assim. Então eu tento dar essa equilibrada e fazer esse jogo assim de prioridades, né? Preciso muito terminar. Já teve vezes que eu fiquei trabalhando bem mais tempo e eles, mãe, mas tu não vai fazer isso aqui? Eu digo, não, a mãe precisa terminar isso aqui. Daqui a pouco eu paro. E quando eu disser daqui a pouco, é daqui a pouco. Porque teve uma fase com eles pequenos que eu dizia, já vou. Mas é um já vou que nunca vai. Então, para eles, não tem isso. Então, se tu disser só um pouquinho e realmente tu atender, eles param de te chamar. Porque tu focou naquilo ali, viu o que eles precisavam e beleza. E eu via que eu tava naquele loop. Já vai, já vou. Quando vê, passou 2 horas e o guri, óbvio que ele não vai acreditar no meu já vou se eu não demorar séculos, né? Então, com o tempo, a gente vai, né? Vai pegando a experiência da casa também. Sim. E vai conseguindo, né? Entrar nesses percalços da vida aí. Mas tá fluindo. É muito bom o poder trabalhar em casa, de poder estar perto deles, de conseguir acompanhar, né? São coisas que com certeza tu não conseguiria acompanhar da mesma maneira se tivesse num trabalho que tem horários e tudo mais, né? Esse jogo é difícil, a gente sabe que não é fácil e quando a gente trabalha por conta, às vezes acaba trabalhando muito mais do que trabalharia se fosse numa empresa que tu, né, largou teu crachazinho, fechou e foi embora. A gente sabe que trabalhar com a internet demanda muito, né? Tem dias que a gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Ai, com vontade de sair, bater meu cartão. Tem aquela coisa assim que mas aí tu para, tu consegue acompanhar, tu consegue fazer. Hoje eles estavam pintando ovo de Páscoa aqui em casa, que é uma coisa que eles estavam esperando há muito tempo. E eu gosto com eles dessa coisa de como eles estão, a geração deles é tudo imediato, em função de eletrônico e tudo. Tu joga um jogo, se tu não passou de fase, tu recomeça a fase. Se tu não gostou do jogo, tu vai ali, tu baixa outro. A gente não tem mais aquela espera para fazer as coisas. Então, tudo que eu puder fazer de manual e de coisa, de processos, e vai. Então, tipo, eles estavam ansiosos para pintar os ovos, só que a gente tava o mês inteiro, eu tava o mês todo juntando casca de ovo para fazer, né? Então, eu podia ir ali no mercado comprar as de plástico branca que tem para fazer? Podia, porque era prático, né? Não tinha, mas é processos. Então tem coisas assim que eu acho que para eles vai valer esse acompanhamento. Agora tá secando, não pode ter cheio ainda, porque tá secando. E essa coisa dos amigurumis eles acompanham também, porque às vezes eles me pedem, mãe, me faz esse aqui. Aí terminou o dia, mas fez só a perna. Eu disse, porque demora, porque é e tem que ter essa paciência também. Isso é muito interessante, né? E esse é um olhar de prof também, assim, né? De quem desenvolveu, de conseguir trazer as crianças para dentro desse mundo, porque às vezes a gente só, né, tá uns mundinhos separados e não traz a criança para entender que aquele é o trabalho da mãe, que a mãe tá ali, né, num processo, num tempo, e que aquilo leva um tempo, mesmo as cascas de ovos, né? E curtindo cada um dos processos. Dá uma ansiedade, a gente tá louco para ver pintado, tá louco para botar o recheio, mas para conseguir chegar no recheio tem vários processos que a gente precisa respeitar e curtir, envolvê-los, né? Isso é muito legal e super importante, né? Que eles não vejam os eletrônicos, sabe? Porque o pessoal olha muito no celular, porque eles fazem coisas legais. Gente, é uma briga constante. Acho que toda mãe hoje em dia é a função
da porcaria dos eletrônicos. Eu tento pegar jogos, o deles não é liberado, não é o YouTube deles, é o Kids, eu que escolho os vídeos, eu que escolho as coisas, mas é o tempo de tela. Então aqui eles têm um tempo, se tem o dia do judô ou não, por causa que quando eles têm judô no final do dia, eles olham os eletrônicos logo que chegam da escola e param. E no dia que não tem judô, eles olham no final do dia. Então eles mesmos já sabem, mas já ficam. Ontem quem olhou primeiro foi tu, hoje quem olhou primeiro foi eu. É sempre. E eles ficam agitados. Se tu pegar final de semana que a gente fica um pouco mais flexível na questão de tempo, eles começam a brigar. E eles brigam. E é só tu desligar. Eu disse, não, deu, acabou. Aí eles dão um tempo, dão aquele tempo, tipo, e agora o que eu vou fazer? E já começo a brincar, já começo a criar alguma coisa. É preciso. Eu acho que tem que ser equilibrado. Não dá pra dizer que não, porque, pô, a tecnologia tá aí. Eu trabalho com o telefone. Sim. Eu tô no telefone um tempão do dia. Como é que eu vou dizer, não, eu tô usando, mas tu não vai pegar, tu não vai ver, tu não vai aprender, porque eles já têm aula com tarefas que ele tem no computador. Então, a gente só tem que tentar, que é difícil, tentar fazer esse equilíbrio, né? Então, eu tento essa parte, conseguir com que o Davi visse uns vídeos de desenho. Então, ele tá olhando o celular, mas ele tá reproduzindo os desenhos com canetinha, com coisa. Então, a gente tá tentando... Isso aí. Que não se perca, né? É a luta constante de todas as mães tentar equilibrar mesmo. Com certeza. Sim. E tem dias que dá vontade de deixar eles só assistindo. Fiquem aqui quietinhos, assistam e deixa a mãe crochetar. Tem muita coisa para fazer. Tem uma coisa que tu precisa entregar, com certeza. Pode ver que é um dia que eles ficam mais tempo, porque é o que nós temos antigamente. Iam deixar na TV na sessão da tarde, ou iam mandar correr na rua, que era o que se tinha. E hoje em dia a gente tem essa opção de poder liberar, poder sair. Eu moro num apartamento bem pequeno, então não, se fosse, né, tivesse uma casa que tu dissesse, tu tá ali dentro, eles estão no pátio, já é outra coisa. Então, eu digo, trabalha com as armas que tem. Hoje deu para seguir o tempo, seguiu. Amanhã não deu para seguir, beleza? Virou o dia, novo dia, vamos tentar recomeçar. Tudo de novo. Não dá para, né? Que legal. É importante, assim, bom te ouvir falar, né? Disso assim, né? Hoje não saiu tudo como planejado, mas passou, a gente dormiu, amanhã acorda, é um novo dia, vamos recomeçar e vamos tentar voltar para o ritmo, né, que a gente estabeleceu, e tá tudo certo. O dia que não deu, coisas outras acontecem que estão fora do nosso alcance, né? Eu vou dizer para eles às vezes que não deu, sabe? Que não tá legal. E tem dias que a gente perde bastante, tem dias que a gente fala mais sério, tem dias, né? Óbvio. E aí tem dias que eu diz assim, ó, eu preciso que vocês vão lá e organizem, mas a mãe não quer conversar agora porque eu tô nervosa. Eu chego a dizer pra eles, tô nervosa agora. Então, e eles têm essa coisa. Então, eu preciso respirar, deixa eu terminar as coisas, depois eu converso. E a gente fala, ó, a mãe falou de um jeito que não foi legal, desculpa, eu tava nervosa. Tudo bem, mãe, então na próxima você pode falar mais calma. Eles mesmos têm esse... Porque a gente tem que dizer que a gente erra, que a gente também que tá tentando, assim, como eles estão tentando, eu também tô tentando, então... tem que ter esse processo. E eles entenderem também, eu acho que falar essa coisa de que tá nervoso, ou que tá preocupado, ou que tá com medo de fazer, se expressar mais, eu acho que faz parte para eles também dizerem o que tá sentindo, até porque eu tenho 2 meninos e tem aquela coisa de que guri não chora, que guri não sente, que guri não pode se sentir fragilizado, ou que não vai... Eu acho que a gente tem que expor todos e nomear os sentimentos para que eles consigam depois se expressar também, né? Pelo menos é o que tenta, criar homens decentes para o futuro. Isso aí. É importante enquanto pais, né? Eu falo como se fosse, ainda não sou, mas eu adoro assistir essas coisas, né, de maternidade, e essa parte do ensinar, né, as crianças, a gente acaba exercendo de alguma forma com sobrinhos, com filhos de amigos e tudo mais. É importante a gente conseguir nomear os sentimentos e mostrar enquanto pai e mãe que né, a gente pode errar, de que a gente está sentindo tal coisa, porque
porque aí nós criamos, as crianças vão aprendendo que é normal sentir frustração, que é normal não dar certo em algum dia, que, né, aquele sentimento é incômodo, é ruim, mas que vai passar, que a gente consegue, né? Tem maneiras de transformar aquele sentimento. Isso é muito, muito importante, né? E, na verdade, as nossas artes manuais também ajudam, né? A gente trabalhar os sentimentos de alguma forma, né? Exatamente. A gente corre para aquilo também, até para a gente ter aquele momento de dar uma respirada, de dar e faz parte, porque é uma maneira que a gente diz que eu digo para eles, vão acalmar o coração, tá todo mundo precisar acalmar o coração dessa casa, então cada um arranja uma coisa para acalmar o coração, eu vou fazer as minhas aqui, vocês arranjam de vocês. Eu acho que tem que ter, né, e as crianças têm que ter um tempo sem fazer nada também, porque não é fácil. Às vezes a gente parar e ficar sem fazer nada, eu tô com culpa na minha cabeça, porque eu podia estar fazendo isso, porque eu podia estar fazendo aquilo, podia estar não sei lá. E às vezes a gente precisa simplesmente não fazer nada, não ligar, não ligar o celular, não, né? Sei lá, ficar pensando na vida, enfim. E às vezes a gente não faz. Então, para as crianças também é importante para não ficar aquele monte de compromisso, aquele monte de coisa que precisa, né? E trabalhando a ansiedade de que não terminou um e já está pensando no próximo, né? Que a gente acaba se tornando muito ansioso em relação a isso. Sim, com a Má Crochê disse que além de vender cestinhas de crochê esse ano, conseguiu fazer uma para a filha e que se sentiu vitoriosa. Muito bem. E a filha deve estar, que é coisa melhor do que ganhar um presente que a pessoa dedicou aquelas horas e aquele tempo para fazer, né? Sim. Eu sou legal, eu apresentei as pessoas que valorizam o tempo que tu levou pensando nela para fazer aquilo ali. Aí essa pessoa merece o presente. Senão a gente compra. Verdade. Por aqui já faz algum tempo que a gente instituiu mais dar presentes de crochê e coisas que, na verdade, a minha mãe já adorava. Minha mãe me usava. Os meus dons, a minha mãe não faz nada. Quem acompanha aqui já sabe que ela não sabe botar uma linha na agulha de costura. Não sabe, mas ela incentiva tudo. E aí, então, era assim, lá pelos 12 eu aprendi ponto cruz. E todas as colegas que tinham filhos, ela dava toalhas bordadas com ponto cruz, bordadas por mim. E aí, depois, quando realmente, né, eu fui transformando num negócio, levou um tempo até a gente se dar conta de que o que eu fazia, né, eu poderia presentear as pessoas até também como uma forma de divulgar. Porque aí ficava muito assim, né, focado no que vai fazer de encomenda ou em alguma coisa de pronta entrega, né? Trazer coisas diferentes. E aí, até que uma amiga dela, ela foi dar um presente pra amiga e a amiga disse, não, eu não vou aceitar um presente do Boticário. Eu quero uma bolsa feita pela Bruna. E aí a amiga falou assim de um jeito tão, né? E aí falou, né, dessa coisa assim, do feito à mão, do tempo que a pessoa investiu e do ser uma arte maravilhosa, tal, tal, tal. E aí parece assim que aquilo abriu na nossa cabeça. Eu disse, mãe, é verdade. Né? Tá aqui o presente, não tem por que a gente buscar num outro lugar. E aí eu tenho esse cuidado, assim, né? Vou tentando presentear as amigas, enfim, o pessoal da volta com as coisas feitas por mim, porque também não deixa de ser uma maneira de divulgar, né? Para quem vende as suas coisas. Claro, e com certeza porque uma vai, a outra mostra para outra e a melhor propaganda que tem é a boca a boca, né? É a indicação. Mas que tu vê aquilo ali, alguém te indicar e alguém te conhecer, dizer que aquilo é bom, aí é melhor, né? Verdade. É orgânico. Sim! Sara, conta para nós uma encomenda inusitada ou que deu muito errado, quando assim, alguma história dessas, assim, mais que seja mais engraçada, mais difícil, porque é pra gente ver que todo mundo passa por situações. Não é tanto de encomenda, mas quem é minha seguidora aí vai lembrar do unicórnio sem cabeça. Eu tenho essa coisa de presente, né? E que a gente acha que vai fazer em tanto tempo e não faz em tanto tempo. A minha irmã mais nova, a Marcela, faz aniversário 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E eu comprei, e ela adora coisa rosa, coisa de unicórnio, bem o oposto do que eu compro. Ela adora um rosa, um unicórnio, uma coisa assim. Tá adulta aí, anda bem faceira com as coisas coloridas dela.
E eu vi uma receita de unicórnio maravilhosa. Tipo assim, ainda é hoje o unicórnio mais perfeito que eu já vi, assim. Que ele fica em pezinho, assim, das 4 pernas, assim, bem bonito. Mais infantis, o formato é um pouco diferentão. E eu vou comprar receita, vou fazer. Menina, primeiro que foi a receita mais cara que eu paguei na minha vida. De fora, que eu comprei. Convertendo, extrapolou todos os limites que eu digo. Mesmo. Aí comprei a receita, fui olhar, era conteúdo pra caramba. Aquilo que a gente falou de o quanto se aprende, sabe, a fazer e experiência. E eu comecei a tecer, foi quando eu voltei pra cá, final de 2018. Eu me lembro que eu tenho fotos desse passo a passo lá na casa da minha sogra, que quando eu voltei pra cá, eu fiquei um tempo lá até liberar o meu apartamento aqui e eu vim. Finalzinho ali, ou seja, eu tava início de dezembro, com o corpo desse unicórnio para entregar 26 de dezembro. Consequência de tudo, eu fui entregar para ela 1 ou 2 anos depois, mas eu terminei. Aí o que acontecia? Ficava aquele formato de 4 pés, assim, com o pescoço. E acho que eu tinha feito as orelhas que estavam separadas. E quando eu fazia stories, aparecia aquela peça lá atrás. E as minhas amigas começaram, bah, mas você não vai terminar essa mula sem cabeça aí, porque tá separada essa mula. Aquele corpo pescoçudo. Aí elas começavam a tirar print e botavam o emoji do foguinho no lugar, em cima do pescoço ali, parecia. Da mula sem cabeça, legítima. Era tanto detalhe para fazer. Não era não digo que não era uma receita prazerosa, mas não era aquilo de tu ficar. Eu tinha que parar, tecer, ninguém ficar na minha volta. Precisava de atenção. Porque as patas tinham contorninhos, era bem elaborado. E eu sei que eu fiz aquilo, teve Natal, teve férias, larguei o unicórnio, não terminei o unicórnio. E a galera no final do ano começava, e aí, esse unicórnio, nunca mais, não sei o quê. Até foi 1 ou 2, quase 2 anos depois. Eu peguei, mostrei pro pessoal, vamos fazer essa crina que era gigante, vamos terminar. E tem foto do Luan pequenininho abraçado nele, ele ficou grandão assim. Que legal. Eu acho que foi uma das peças mais elaboradas que eu fiz, uma que ficou mais bonita, entreguei, mas assim, nunca mais faço, ninguém não me peça, não farei. E era isso. Sim. Depois eu entreguei. Tem algumas peças que eu digo aqui, às vezes, né? Quando aparece alguma dessas coisas inusitadas, para quem trabalha com encomenda, fez a peça, viu que não dá, nem posta foto, não mostra para ninguém, só entrega para cliente, porque às vezes é uma coisa linda e maravilhosa, outras clientes vão enlouquecer, mas aí tu não vai dar conta de fazer. Não dá mesmo. E era algo que eu nem teria como vender, porque ia sair caro para quem fosse comprar, porque ele era muitas horas para fazer, muito detalhado. Quando eu fiz ele, aí 2 anos depois, um monte de pontos já estava um pouco mais abertinho no corpo. Eu digo, vai assim mesmo, se eu te for desmanchar corpo, aí eu não faço de jeito nenhum. Não. Aberto, mas teve concentração naquele trabalho, então eu aguardo ele. Tem que guardar, tem que guardar. Foram muitas horas de trabalho na mula sem cabeça. Ai, que engraçado. Eu me lembro desse unicórnio sem cabeça. No início, eu acho que eu não acompanhei. Mas depois, eu acho, na parte final, ali, quando eu já estava pegando ele de novo, eu já estava acompanhando. Sara, e uma inspiração no mundo artesanal? Uma inspiração... De amigurumi, eu curto muito mesmo o trabalho, eu digo Ian, mas não é Ian, é Jan que diz, né? Que é da Pica-Pau, que tem os livros da banda do Pica-Pau. Ela é uma argentina e ela tá no 3º livro já. E eu gosto muito, primeiro que o trabalho dela é lindo, as peças são lindas, ela trabalha há muito tempo já com amigurumi, mas é de uma simplicidade linda, né? Enfim... Os cenários dela são cartolina atrás. E o que eu mais gosto é que eu olho os stories e eu vejo as gambiarra que a gente faz em casa. Sabe aquela coisa de ser gente como a gente, assim? De botar um cabo de vassoura e pendurar os panos para tirar foto. Sabe aquelas coisas de estar criança na volta? Às vezes eu assisti um vídeo dela no
esses tempos agora que ela postou no YouTube, eu fui olhar e eu tenho a voz de criança e ela diz, desculpa, pessoal, mas eu estou gravando em casa, então de vez em quando vai acontecer, da voz da criança atrás. Então, tipo, pô, ela é uma pessoa que já tem o nome no amigurumi, tem vários livros lançados e ela continua produzindo, não é uma pessoa que vai na casa dela tirar foto, não é... Que às vezes quando a gente tá fazendo, parece que tu quer chegar no nível de uma super produção e que às vezes não é. Às vezes a gente consegue fazer com o que a gente tem e ficar bonito, entendeu? Se o trabalho for bom, se a peça for bonita, sabe? A gente ter essa pegada. Então, eu curto muito o trabalho dela mesmo, assim. Ela dá aquelas sumidas, volta e diz, a gente precisa, sabe? Ela tem essa coisa bem de ser gente como a gente, não tão lá em Sim, cima. sim. Que rola a identificação mesmo. Exato, identificação mesmo. E uma outra pessoa que eu curto bastante, não é tanto nem da área, nem tricô, crochê, amigurumi, é a Lu Gastal, né? Que é da Lu. Maravilhosa. E a Lu tem uma coisa assim, que é uma coisa da arte da vida, sabe? Quando tu vê os stories, é foto da toalha de crochê que ela viu no restaurante da beira de estrada. É aquele olhar que a gente tem. Ai, eu acho que aquilo lá foi feito à mão. Se tu tá no restaurante, tu não pensa assim, eu acho que aquilo lá foi feito à mão. Ela foi lá e tirou a foto e mostrou. Eu acho que ela tem uma arte como um todo. Ela tanto Um faz olhar faz inspirador. o ovo de Páscoa, quanto ela faz o que ela fez hoje, sei lá, ontem. Então, eu me vejo muito essa coisa de arte tá na vida em qualquer situação. E ela tem um perfil que é uma bagunça, como a gente gosta de cada hora ela mostra uma coisa. Então, também é uma inspiração, assim, dá gosto de acompanhar tudo que ela produz. Sim, eu acho que a Lu tem um olhar bem poético em relação à vida. E aí é muito legal isso, a gente acompanhar. Eu tenho essa busca, assim, porque às vezes eu brinco aqui que eu entro na rodinha do rato, correndo, 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 correndo para dar conta das coisas. E aí fica difícil de olhar para o lado, né? De olhar as plantinhas, de ver a florzinha que abriu, de respirar um minuto, né? Então, eu tenho me forçado, entre aspas, né? A ter esses momentos e a conseguir, acho que isso é assim, da gente desenvolver esse olhar de entrar num restaurante e ver os detalhes, ou de estar numa estrada que às vezes a gente só tá doido para chegar, mas não entender que a parada pode ser legal também, e olhar, né, aquilo com um olhar de curiosidade, trazer a poesia e trazer esse carinho para as nossas vidas faz diferença na nossa criatividade e faz diferença no nosso dia a dia também, né? Eu adoro acompanhar a Lu, por isso, assim, acho ela uma grande inspiração nessas questões da vida. Essa outra do amigurumi eu não conheço, mas eu já vou procurar. Ela tá atolada de galocha no barro e ela tem fotos maravilhosas daquilo que tá acontecendo naquele dia. Então, não tem. Eu acho isso encantador. E aí, vamos pensar assim, que tu saiu de férias, só tu, foi para uma ilha deserta, e na tua mala só pode escolher uma dessas opções que eu vou te passar. Entre fio fino e fio grosso, acho que tá fácil. Acho que as perguntas nem precisava ter. Ó, vamos seguir lógica. Fio fino, eu posso botar vários cabos, ó. Posso fazer. Verdade. Isso aí. Dá para fazer misturas maravilhosas. A gente conversou com a Lu da Blush Crochê na semana passada e a gente falou, né, dessa coisa de misturar o fio fino com o fio grosso também, né, de fazer detalhes, que as gurias têm feito muito isso, assim, de misturar detalhes do amigurumi no fio de malha e tem ficado incrível, né, é interessante a gente conseguir misturar técnicas, né, e fazer coisas diferentes, é quando a gente consegue mesmo sair fora da caixa. Entre a agulha nacional e a agulha importada, qual tem sido a tua preferida? Preferida importada. Oh. Assim, a gente se tem. Se não tiver, a gente faz igual. Mas se eu puder escolher, eu escolho a importada. Qual é a que tu gosta de usar? A Tulip. Não é nem a rosa, nem a vermelha. É aquela do cabinho cinza com calco douradinho. Que é uma das primeiras que eles lançaram, né? Eu tenho uma rosa, que foi uma 13,5 na época que eu fazia os chales. E aí depois eu fui comprar essa outra cinza, que tava mais barato na época do que a rosa. A rosa da época.
cinza, o metal desliza um pouquinho mais do que a rosa. É bom também. Então, sim. aí eu acabei comprando algumas outras que eu fui usando cinza. Aí chegou a vermelha, mas eu não comprei. Ainda não. Se segurou. Dizem que é maravilhoso, mas também nunca usei. Usei, mas por enquanto ainda tenho as numerações aqui, ainda Sim. gasto nos fios e não nas agulhas por enquanto. Tá certo, isso aí. E aí, o fio residual e fio premium nem faz sentido perguntar, porque na verdade na parte do amigurumi são fios produzidos, né? Mas Maravilhoso. dá pra ter um adendo aí, porque ultimamente eu ando com uns fios por aí que mudam a espessura, sabe? Então, prêmio. É só isso que eu tenho Sim, que dizer. sim. Eu trabalhei, eu fiz, o que eu fiz? Fiz um cesto de fio de malha, eu fiz uma bolsa uma vez, há muito tempo atrás. Eu fiz cesto de Páscoa para os guris de fio de malha. Acho que foi num aniversário do Luan, eu fiz uns de Mickeyzinho, assim. Mas assim, o cesto de fio de malha, eu ainda falei com a Eli Crepe, né? Eu disse ali, vou postar, tu finge que não viu meu cesto, tá? Tu passa reto. E uma das coisas que eu senti muita dificuldade é a tal da irregularidade do fio. Porque a gente está acostumado a prestar atenção no ponto e fazer o amigurumi e tu trabalhar aquela tensão e quando eu fiz o cesto dos guris e aquele fio tava de um jeito, aquele fio do outro, e corto o fio e emendo o fio e digo, eu já não quero mais fazer esse negócio. Então, quando tem coisa de ter o fio na espessura ali, que tu consegue programar o projeto, ficar do tamanho que tu precisa, enfim, que às vezes a cliente te pede, tu tem que tentar, né, equilibrar e fazer. Eu acho que fio premium deve ser a minha maravilha. Não facilita a vida. A minha vontade não é do crochê, mas eu acho que eu vou fazer um tricô com fio de malha, que daí eu acho que já é maravilhoso. Eu gosto bastante. Aqui em casa só tenho umas almofadas de crochê que eu fiz, de tricô que eu fiz para sala. Um dia eu farei almofadas, não conto para ninguém, mas tá lá desde que o mundo é mundo. Eu ainda não fiz as almofadas, mas uma hora vai. Uma hora vai, isso aí. Eu fiz as almofadas, agora já nem combina mais com as cores, mas da sala, assim, que a gente vai mudando, né? Sim. Mas eu gosto bastante do aspecto do tricô no fio de malha. Acho que é bem legal. Eu gosto bastante do tricô e gosto do tricô muito agora, assim, também as roupas, os chales, porque a trama é mais delicada, né? Porque o fio, ele se enrola menos, né, do que o crochê. Então, o crochê tem coisas que a gente tem que, às vezes, afinar, né? Ficar com o fio mais fininho para ter um trabalho mais delicado. Por isso que a gente já acaba trabalhando com fios mais finos para tentar manter a delicadeza da roupa, né? A não ser que seja mais. Sim, eu tenho feito como tu, assim, o tricô, eu também sei muito pouco de tricô, é só o basicão, mas o tricô eu tenho desenvolvido como hobby, já que o crochê é bem trabalho mesmo, né, tem um olhar de trabalho, agora eu já tô faceira que hoje eu tirei as minhas agulhas de tricô do armário, já peguei um projetinho que tava ali parado, que é uma blusinha que eu tô fazendo há uns 3 anos, mas uma hora ela sai. Mas é aquele tipo de projeto que eu vou fazendo para relaxar mesmo, assistindo uma série, curtindo a vida, assim, sem ter. Porque é bem aquilo que tu disse lá mais pro início, né? Que quando a gente está fazendo uma coisa que faz parte do trabalho, a gente já pensa, não, mas eu posso gravar tal parte, aí eu posso fazer não sei o quê, e aí já não se torna, né, aquele prazer de só sentar no sofá, ou enfim, no lugar que tu quiser e fazer, né, a peça. Então eu acabei fazendo do tricô esse lado, assim, do relaxamento, do hobby mesmo. Eu adoro. Eu viciei muito nas roupas de tricô. O ano passado foi o ano que eu mais fiz, assim, que eu fui me achando mais, fiz mais. Essa é aquela coisa que eu fiz. E aí, tens um livro para nos indicar? Todos o Harry Potter, pode escolher. Ai, que delícia. Eu amo fantasia, assim. Eu acho que eu sou bem 8 ou 80, né? Porque eu sou tanto. Deixa eu só desconectar um negócio aqui. Eu sou tanto fã de crimes reais, serial killers, quanto de uma fantasia completamente fora do nosso contexto. Então eu acho que dá tanto de ter aquela coisa mais real, mais pesada,
quanto a deixar viajar, deixar, sabe? Também ter um pouco de imaginação. Eu acho que pra gente que é criativo, às vezes é legal tu ter essa coisa. E Harry Potter foi uma coisa que pra mim foi bem bacana, assim. Eu li nova, assim, acho que eu tinha uns 16, 15 na época. E foi uma coisa que me acompanhou e acompanha até agora. Então, sim. Harry Potter marcou muito a minha vida, porque a minha mãe é prof de português, Uhum. e, claro, ela sempre incentivou. Boa noite, mãe. Chegou em casa. Tá começando a assistir a live. E ela sempre incentivou muito a questão da leitura, né? Uhum. O meu irmão é um leitor voraz e agora sabe outras línguas, ele lê livros de outras línguas, aquelas coisas que é uma bíblia, e ele gosta de carregar embaixo do braço, isso, e ler, adora. E eu sou mais demorada, assim, eu sou mais rançosa. E o Harry Potter era aquele livro que eu começava a ler de manhã e eu queria ir lendo até o outro dia e não parava. Pega, né? E aí era assim, quando o Harry Potter virou moda mesmo, né, que teve o primeiro filme, eu tava naquela idadezinha ali que a gente tava esperando chegar a cartinha de Hogwarts. Foi muito marcante. A gente ia pro cinema ver quando, né, lançava os filmes e, né, trocava. Tinha uma amiga que ganhava todos os livros e daí tinha a fila de espera das amigas que esperavam para ler o livro dela, porque na biblioteca não conseguia. Eu li tudo emprestado, um só que eu tenho. O resto era tudo, tudo assim rodando. Aí agora é que eu tô comprando pra mim, eu tô comprando os ilustrados, porque daí eu vou tentar convencer os pequenos, maravilhoso, né? Sim. Sim, e aí agora minha filhada, alguns anos atrás, resolveu que queria ver os filmes, e a minha cunhada fez o combinado com ela de que primeiro ela ia ler os livros para depois ver os filmes. Isso, aí a gente deu box de livros para ela, foi lendo, aí assistia o filme, a gente conversava, então isso foi muito legal. Eu sou apaixonada por Harry Potter, acho que é uma leitura muito gostosa, assim, né? Bem isso de imaginação, né? A gente entrar num outro universo mesmo, né? Porque é um universo novo. Foi num crescente, né? Porque eu me lembro começou mais infantil, acompanhando a idade, né, deles, começou bem a isso. ficar mais sérios. Eu nunca me esqueço de ler a primeira vez que o Dumbledore morreu. Eu li, eu me lembro da minha questão assim, não, eu não acredito que isso é real. É essa coisa de ler e tu entrar dentro do livro, né? Então, longe é a coleção que não teria que ser outra. Verdade, verdade, sou apaixonada. Eu acho mesmo, inclusive... Querida, a Lu é outra. Que legal. E aí, filme ou uma série que tu esteja assistindo, que tu tenha para indicar para quem adora fazer um crochêzinho assistindo? Eu acho que uma série bem vida real que eu vi toda e que daria, se a galera botar dublado, dá pra ver crochetando, é This Is Us. Maravilhosa. É algo assim que pega em tantas coisas e fala de tantas coisas e de família, e de relacionamento, de trabalho e de tudo que ela é assim, ó, boa pra caramba. Tem outras coisas que eu gosto, Outlander eu gosto, a galera sabe, tô esperando as temporadas, mas é que This Is Us é um negócio mais profundo ali, né? Eu acho que seria uma coisa que todo mundo tinha que ver um dia aí, pra dar, cada um ter as suas mexidas internas aí. Exatamente. Vai mexendo com os nossos sentimentos, né? Eu ainda não terminei, a gente começou a assistir juntas, eu e a mãe, no meu período aqui de repouso. E aí agora tá cada uma numa cidade, porque ela voltou, eu já tô liberada, não preciso mais de repouso. E aí eu tô combinando com ela de instalar lá o app do This Is Us. Dela poder assistir lá na casa dela e eu aqui e a gente comentar, já que tá mais difícil da gente conseguir se reunir para assistir, porque é maravilhoso. Mas cada episódio é um... Ai, eu chorava em todos os episódios. Você comigo, porque eu digo, como eu tava assistindo pelo computador, que daí eu tava na mesa, aí uma hora eu tava preparando o almoço pros vídeos, levei o computador junto, eu já tava lavando louça, daqui a pouco eu tava... tipo, meu Deus. É uma coisa
acontecer. Uhum. E aí tu não terminou, então eu nem vou te falar nada. Mas assiste Tá. até o final. Eu acho que ela fecha um ciclo de uma maneira incrível, assim. Porque às vezes tem série que vai indo, vai desgastando e às vezes não termina bem. Essa, Uhum. eu acho que fechou super. Encerrou É. bem. Eu vi, assim, algumas críticas, né, que eu gosto de ir Aham. assistindo no YouTube, assim, o pessoal quando fala das séries, que poderia até, né, explorar mais arcos de alguns personagens, mas eu penso que de repente, a ideia deles foi bem essa, assim, né, terminar com a série lá em cima, não deixar ela ir É. E caindo, aí, para daí depois a gente vai perdendo, quando né? eles puxam muito pessoas, teoricamente nem teria fim, porque poderia ficar Uhum, eternamente num looping de falar de personagens. Então focou naquele centro ali da família e eu acho que ficou ótimo. uhum. Uhum. É legal quando a gente quando consegue ter esse encerramento de série bem, porque aí fica aquele gostinho mesmo, assim, né? De que série maravilhosa, que bom que foi assistir, né? E quando termina, a gente fica com aquela sensação de término de namoro. Assistiu o quê? A minha mãe é devoradora Netflix, eu acho que deveria pagar um salário para ela, porque ela assiste muito. E ela, esses dias ela estava por aqui conversando, ela disse, ai, agora eu terminei a série que eu estava assistindo, mas eu sempre dou uns dias entre uma e outra para organizar, assim, dar aquele tempo da série, pra se acomodar no coração. Paulinha, ela vai seguir agora, se vai pra ação. Tanto que a Netflix manda todas as indicações, a Netflix Tudo. manda e-mail para ela dizendo: chegou isso, chegou aquilo, sabe tudo. Já Ai, Sara, muito, muito obrigada por esse tempo juntas. O papo foi muito gostoso. Para quem chegou por agora, não fiquem nervosas, fica tudo gravado. Amanhã eu coloco todas essas indicações que a Sara falou, eu coloco para vocês, tanto de série quanto de livro e tudo mais, tanto nos stories quanto no feed, porque a ideia é isso, é a gente compartilhar e formando, né? Eu acho que estreitando os laços dessa nossa rede, porque a gente já é uma grande rede maravilhosa de crocheteiras, né? E a gente vai estreitando esses laços, vai vendo que tem outras coisas além do crochê em comum. conexões, né? Gosto das conexões. Isso aí. Muito, muito Eu obrigada, Sara. que agradeço o convite e a Cocar vou marcar aquele estilo. Vamos, com certeza a gente está bem pertinho. E eu acho ali, ó, que a gente tem tudo para ser melhores amigas, porque a gente adora Harry Potter, adora This Is Us, e tem outras coisas. De repente, eu começo a fazer até amigurumi. Eu vou fazer O tapete, demais. o tapete do Aladdin eu não fiz, mas eu fiquei querendo muito fazer ele. Só que com fio fino, eu preciso, assim, ó, ainda exercitar a minha paciência mais, porque eu quero ver tudo pronto É rápido. conduzido com 5 cores, então não é uma peça para te começar. Começa com Vamos devagar. Ele é maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo, boa noite, um beijo nos guris. Quem não acompanha a Sara, vai lá acompanhar, porque tem muito conteúdo legal. beijo, até a próxima. Até!